Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Pega o material, caderno, lápis, borracha e vamos lá. Vamos ver nossos objetivos da aula de hoje? Utilizar os sinais de pontuação, reconhecer os elementos de coesão utilizados no texto, empregar elementos coesivos nas frases apresentadas. Então, a professora quer que vocês observem aí na tela essas imagens que vão aparecer e vão pensando aí, o que elas fazem vocês lembrarem, que história que elas, reportam aí. Então, olha, essa primeira imagem e aqui a segunda imagem. Ficou fácil agora, com a segunda imagem. Então, nós temos aqui qual história? Isso mesmo, Cinderela. A história de Cinderela, o texto aí que conta a história de Cinderela, faz parte de qual gênero textual? Isso mesmo, conto, Então, Cinderela é um conto de fadas. Eu não trouxe o texto da Cinderela para vocês, porque é um texto bem conhecido, Vocês já conhecem bem a história, muitos já assistiram filmes, Então, a gente sabe bem, a gente consegue relembrar. Se eu pedisse para vocês contar a história de Cinderela para mim, tenho certeza que vocês conseguiriam contar até com detalhes. Então, vocês vão me ajudar aqui a gente tirar os principais fatos dessa história, as principais questões, detalhes que fazem com que a gente lembre que essa história é um conto. Bem, vamos começar então com o título. Qual que é o título dessa história? Isso mesmo, Cinderela. Bem, todo conto tem seus personagens, Então apresenta geralmente um personagem principal, que é aquele que acontece todo o enredo da história em torno dele, e alguns outros personagens que são os personagens aí secundários da história, mas que também ajudam com que esse conto aconteça, Porque um personagem só, é difícil aí chamar tanto atenção. Então, qual que é o personagem principal deste conto? A própria Cinderela. Quais são os outros personagens? Isso mesmo, a madrasta, quem mais? As filhas lá, as meias e as irmãs dela, o príncipe, a fada madrinha, isso mesmo. Então, olha lá. Então, a madrasta, as irmãs, a fada madrinha e o príncipe. É claro que tem alguns outros que aparecem por ali, O mensageiro que aparece falando sobre o baile, os outros depois que vão lá experimentar o sapatinho de cristal, nas moças. Então, mas que não são assim tão fundamentais para o conto. Esses aqui são aqueles personagens que são fundamentais, que fazem a diferença em todo o enredo aí do conto. Bem, nós temos um cenário, um espaço onde esse conto ocorre, Aonde que ocorre o conto da Cinderela? Isso mesmo, na casa, e no palácio onde tem o baile. São os dois aí espaços deste conto. Temos, o como inicia, Como que inicia o conto da Cinderela? Como que iniciam aí a maioria dos contos de fada? Isso mesmo, Era uma vez. Então, o conto da Cinderela também começa, com essa era uma vez, com essa convite, para a gente assim entrar no imaginário, no mundo encantado. Bem, temos um conflito, temos um problema que se apresenta aí nesse conto. Qual que é o problema que se tem que resolver no conto de Cinderela? Qual que é esse conflito? Isso mesmo, aquele desejo que ela tem de ir para o baile e o fato dela não
poder, de não deixarem ela ir para o baile, né? Então a madrasta ou as irmãs ali não deixam Cinderela ir ao baile, ela é proibida de ir ao baile. Bem, se temos um conflito no conto, nós temos uma resolução do conflito. Esse conflito tem que ser resolvido, esse problema tem que ser resolvido durante o conto. Então, vão acontecendo, né, vários fatores para que se chegue à resolução do conflito. Então, o problema era que ela não podia ir ao baile. Ela consegue ir ao baile depois? Sim. Como? Qual que é o fator que resolve esse conflito? Isso mesmo, a fada madrinha que aparece para ajudá-la, né? Então, a fada madrinha apareceu e resolveu ali aquele problema dela não ir ao baile, né? Ela teve a oportunidade de ir ao baile, por mais que a gente saiba que tinha um horário, que o encantamento ia terminar, mas ela pôde ir ao baile. E como que termina este conto de fadas aí? Com o casamento dela com o príncipe, muito bem. Eu ouvi lá, né? Vocês vão viveram felizes para sempre, né? Como um conto de fadas mesmo. Então, Cinderela e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. Então, aqui, né, na tela aí, vocês estão vendo alguns fatores principais do conto da Cinderela, tá? Então, nos lembra aí um pouquinho. Bom, por que a professora escolheu este conto hoje para trabalhar com vocês? Para a gente observar algumas questões que acontecem no conto da Cinderela e que estão relacionadas aí à exploração do trabalho. Então, Cinderela, ela não era uma criança, ela já era uma jovem, né? Tanto é que ela já se casou com o príncipe e tal. Mas a gente consegue fazer um paralelo com a relação à exploração do trabalho, né? E, no nosso caso aqui, como a professora né, está aí conversando com vocês nessas últimas aulas, a questão do trabalho infantil. Então, olha lá. Cinderela ajudava nos trabalhos domésticos ou era responsável por eles? Ela era responsável, a única responsável, né? Porque a madrasta não fazia nada, as irmãs também não. Então, tudo era obrigação da Cinderela. Então, ela era explorada, né? Ela não... Tanto é que quando ela quis ir ao baile, né, ela disse, se você limpar a casa, se você fazer tal coisa, se você fazer isso, você pode ir. Mas eram tantos afazeres que ela não conseguia se livrar daqueles afazeres. Então, ela era explorada. Cinderela era explorada e não tinha liberdade para nada. Então, este é o ponto principal aqui. Então, ela não podia fazer nada e ela era explorada por aquelas pessoas. Ajudar em casa é legal, é uma demonstração de cooperação entre os membros da família. Então, a professora já comentou isso com vocês em algumas aulas aí para trás. Professora, mas então eu não posso fazer nada? Pode sim, né? Ajudar em casa é sinal de cooperação, né? Se a gente mora naquela casa, a gente convive ali, cada um dentro da casa pode ter suas responsabilidades. Então, posso, né, enquanto criança, posso arrumar a mesa, tirar as coisas da mesa, posso lavar a louça sim, né, posso enxugar, posso varrer, né, posso fazer isso enquanto criança, desde que não seja explorado, desde que o trabalho seja para uma cooperação e não uma exploração. Então, se lá na minha casa eu tenho um filho e uma filha, os dois têm que ter suas obrigações. Então, a menina não vai ficar lá limpando, lavando, enquanto o menino vai chutar bola. Não, né? Se a menina vai varrer ali dentro de casa, o menino vai varrer a calçada. Se a menina vai lavar a louça, ele pode enxugar. Então, tem que ter, né, este equilíbrio. Porque eu já tive alunos, né, que as meninas contavam que elas tinham que fazer as coisas em casa e que o irmão, por ser menino, não fazia nada. Né? Isso não está correto. Né? Então, tem que haver, né, esta cooperação de todos. Todos têm que ajudar. Porque a gente sabe, às vezes a mãe sai cedo, trabalha o dia todo, né? Não consegue dar conta de tudo sozinha. Então, se tem mais pessoas que moram na casa, essas pessoas podem colaborar para deixar a casa organizada, deixar a casa um pouco mais limpa. Só que o que não pode acontecer é que a criança
seja responsável por todos os trabalhos, né? Que ela tenha que fazer tudo aquilo e que se chegar em casa e não tiver tudo feito, ela vai ter, né, um castigo, alguma coisa assim. Não, né? Como a professora falou, temos que ter as nossas obrigações para cooperar e temos que ter nosso tempo de estudar, de brincar, de se desenvolver. Então, além de pesado e cansativo, o trabalho infantil também é perigoso. Por quê? Porque dependendo do trabalho infantil, pode ocorrer acidentes, pode acontecer, né, da criança se ferir, da criança se machucar, se queimar, né? Então, isso é prejudicial. E até porque o corpo da criança está em desenvolvimento. Então, nós vimos na aula passada, naquela reportagem, que 1,8 milhões de pessoas de 5 a 17 anos. Então, veja, uma criança de 5 anos, às vezes não está ainda nem, né, falando direito, né? Ainda fala ali com dificuldade, tem coisas ali que ainda não compreende. Então, como que uma criança de 5 anos já pode ser responsável por um trabalho, né? Ela pode guardar os brinquedos, ela pode levar, né, o prato dela lá na pia, ela pode ajudar, mas ela não pode ser explorada, o corpinho dela ainda está, né, se desenvolvendo. E assim acontece, né, por toda a adolescência. Então, por isso que o trabalho infantil nessa forma de exploração é perigoso. Então, olha lá, inúmeras crianças sofrem acidentes, queimaduras, quedas, choques, cortes, ao desempenhar tarefas domésticas ou outro trabalho infantil. E o trabalho doméstico, né, ele às vezes lá a menina lá vai morar com uma outra pessoa para ajudar, ela vai estudar, ela vai ter uma vida melhor. Só que às vezes ela acaba sendo explorada nesta casa. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque o trabalho doméstico, o trabalho dentro de casa, então o trabalho doméstico é o trabalho ali dentro de casa, o varrer, o passar, o cozinhar. Então esse trabalho, ele também é perigoso, né? É perigoso uma queimadura, é perigoso um choque. Então, tudo isso tem que se pensar. Mas como a professora falou, ajudar, posso. Colaborar, posso. Ah, professora, meu pai tem uma oficina, às vezes eu vou lá com ele, fico organizando as peças. Legal, isso é legal, desde que você possa estudar, que você possa sair para você brincar, né? Isso, né, pode acontecer. O que não pode, o que a professora quer que fique bem claro, é que não pode ser explorado, não pode ser além das suas forças, além da sua idade, tá bom? Então, a professora separou um trecho aqui do conto, tá? Para a gente ler junto. Então, vamos acompanhar a leitura aí na tela. Cinderela lavava, limpava, passava e cozinhava. Porém, mais que tudo, chorava, porque ninguém mais gostava dela. Um dia, o arauto do rei convidou todas as jovens do reino para um baile no palácio, pois o príncipe herdeiro queria escolher uma esposa. As filhas da madrasta acreditavam que uma delas seria escolhida e passaram a tarde provando vestidos. A pobre Cinderela também queria ir ao baile, mas as suas irmãs a proibiram. Bem, a professora separou esse trecho para nós trabalharmos um pouquinho sobre a coesão. Lembra que nós trabalhamos sobre a coesão? Que quando a gente escreve um texto, a gente usa algumas palavras para que esse texto fique coeso, para que ele fique com uma leitura melhor, um melhor entendimento. Então, olha aqui, na primeira frase, Cinderela lavava, passava e cozinhava. Aqui nós temos o e, né? Então, Cinderela lavava, limpava, passava, cozinhava. Então, se eu não colocar o e, se cozinhava ali, vai ficar solto, né? Essa ação ali na frase. Porém, então olha o porém aqui. Lembra que a professora já falou, o porém ele te dá uma ideia contrária, né? Uma ideia ali adversa. Então, ela lavava, passava e cozinhava. Porém, né? Mais que tudo, chorava. Então, além de tudo isso, né? Então, ela fazia tudo isso, mas, né? Ela também chorava, né? Então, ela fazia esses trabalhos, mas ela não estava feliz.
porque ninguém mais gostava dela. Então, aqui uma explicação, né? Então, por quê? Pois ninguém mais gostava dela. Um dia, o arauto do rei convidou todas as jovens do reino para um baile no palácio. Por que que ele convidou? Então, o autor vai explicar o porquê. Então, pois, né? Então, vejam aqui que o pois e o porquê, eles têm a mesma função aqui dentro do texto. Eles estão explicando, né? Então, pois o príncipe herdeiro queria escolher uma esposa. Então, o baile ia acontecer porque o príncipe queria, né, escolher uma esposa. As filhas da madrasta acreditavam que uma delas seria escolhida. E, então, né, o e aqui, essa ideia de adição, então, elas seriam escolhidas e passaram a tarde provando os vestidos. Então, elas fizeram algo a mais. Então, elas achavam e passaram a tarde escolhendo o vestido. A pobre Cinderela também queria ir ao baile. Então, mas, então, de novo aqui, né, algo contrário. Então, ela queria ir ao baile, mas as suas irmãs a proibiram. Então, né, porém, suas irmãs a proibiram. Então, vejam, né, que esses elementos aqui coesivos, eles ajudam o texto a se organizar melhor, tá? A ter mais coesão, a não ter aquelas frases todas soltas ali no meio do texto, porque senão ficaria, né, com o entendimento complicado. Outra coisinha que a professora separou aqui, ó, nesse trecho aqui. Cinderela lavava, limpava, passava e cozinhava. Porém, mais que tudo, chorava, porque ninguém mais gostava dela. Então, esse dela aqui, lembra que nós também falamos que a gente pode usar palavras para evitar repetições, né? Para não ficar toda aquela repetição e a gente se perder diante do texto. Então, aqui, ninguém mais gostava dela. Dela quem? Esse dela está se referindo a quem? Muito bem, a Cinderela, né? Então, Cinderela fazia tudo isso, mas ninguém gostava dela, né? Então, o dela se refere a Cinderela. Nesta outra frase aqui, ó, a pobre Cinderela também queria ir ao baile, mas as suas irmãs, irmãs de quem? Então, suas irmãs a proibiram. Proibiram quem? Proibiram Cinderela. Então, suas, as irmãs de Cinderela. Porque se eu não usasse essas palavras, vejam como ia ficar truncado isso aqui, ó, ia ficar estranho. A pobre Cinderela também queria ir ao baile, mas as irmãs da Cinderela proibiram Cinderela de ir ao baile. Vejam como ficava uma frase cansativa de se ler. Então, usamos, né, aqui no caso, pronomes, mas também podemos usar palavras sinônimas para, né, não ficar repetindo aí os personagens ou algum outro elemento aí do texto. Bem, então vamos para a nossa primeira atividade de hoje aí no caderno. Então, olha lá, copie as frases completando com elementos de coesão. Então, fizeram dela sua criada, invejavam sua beleza. Letra B, Cinderela chorou, achava que não iria mais ao baile. C, a fada madrinha a ajudou, o encanto acabava meia-noite. Letra D, o príncipe saiu correndo atrás da jovem, não conseguiu alcançá-la. Então, quais são os elementos de coesão que vocês vão utilizar aí? Mas, porém, pois e por quê, tá? Então, vocês vão completar essas frases com um desses 4 elementos aí. Vocês podem estar utilizando os 4 elementos. Então, porém, mas, pois e por quê. Então, 5 minutinhos aí na tela para vocês copiarem as frases completando-as.
Vamos conferir então? Olha lá. Então, letra A. Fizeram dela sua criada, invejavam sua beleza. Por quê? Ou então, pois, né? Então, fizeram dela sua criada porque invejavam sua beleza. Se você colocou pois, também está correto, porque o porquê e o pois eu posso estar trocando um pelo outro aí nessa questão, né? Quando eu estou explicando aí o motivo, tá? Letra B, Cinderela chorou, achava que não iria mais ao baile. Então, também posso estar utilizando o porquê, mas como eu já utilizei o porquê aqui, nessa aqui eu vou utilizar o pois, tá? Então, se vocês inverteram, colocaram pois aqui, o porquê aqui, não tem problema, está correto, tá? Porque eu posso fazer essa troca, tá? Então, Cinderela chorou, pois achava que não iria mais ao baile. Então, agora falta qual? O mas e o porém. A fada madrinha a ajudou, porém, o encanto acabava meia-noite. A fada madrinha a ajudou, mas o encanto acabava meia-noite. Viu como o sentido também, né, fica aí o mesmo? Então, aqui a professora preferiu utilizar o porém. Então, a fada madrinha ajudou, porém, o encanto acabava à meia-noite. Na letra D, o príncipe saiu correndo atrás da jovem, mas não conseguiu alcançá-la, né? Ou o príncipe saiu atrás da jovem, porém, não conseguiu alcançá-la, tá? Então, aí, né, vocês estão vendo a correção dessa atividade. Lembrando, então, que eu posso estar trocando aí o porquê pelo pois, o pois pelo porquê, o mas pelo porém e o porém pelo mas, tá bom? Bem, agora temos uma outra atividade aqui, né? Essa é mais rapidinha, 3 minutinhos. Então, copie no caderno a alternativa correta. A palavra destacada na frase: a pobre Cinderela também queria ir ao baile, mas suas irmãs a proibiram. Então, o que está destacado aqui é o mas, que está em negrito, está grifado, sublinhado, pode ser substituída por. Então, o mas pode ser substituído, letra A, por isso, letra B, pois, letra C, assim, letra D, porém. Então, 3 minutinhos para vocês fazerem essa questão.
conseguiram fazer, essa já estava bem fácil, né? Porque a professora deu bastante dica ali antes para vocês, né? Então, olha lá. Qual é, né, a palavra que eu poderia estar substituindo aqui, né, no lugar do mas? É o porém, né? Então, olha lá. A pobre Cinderela também queria ir ao baile, porém as suas irmãs a proibiram. Então, letra D é a alternativa correta. Letra B agora, ali nós fizemos a letra A, agora a letra B e a letra C. As filhas da madrasta acreditavam que uma delas seria a escolhida. Nesta frase, a palavra delas está se referindo a madrasta, B, Cinderela, C, príncipe, D, as filhas da madrasta. Letra C. Na frase, o sapatinho serviu para Cinderela, então o príncipe pediu-lhe em casamento. O lhe se refere a sapatinho, príncipe, Cinderela ou casamento. Então, 5 minutinhos aí na tela para vocês copiarem essa atividade.
Vamos para a nossa correção? Bem, as filhas da madrasta acreditavam que uma delas seria escolhida. Então, o delas, né? Delas, uma de quem? De quem que eu estou falando? Das filhas da madrasta, né? Então, a alternativa correta era a letra D. A próxima questão, na frase, o sapatinho serviu para Cinderela, então o príncipe pediu-lhe em casamento. Pediu quem em casamento? Muito bem, a Cinderela. Então, né, o pronome lhe aqui está se referindo a Cinderela, pediu a Cinderela em casamento. Bem, agora vamos ler esse trecho aqui que está aí na tela. Vamos ler lá? Cinderela viu a madrasta e as irmãs saírem e começou a chorar. Apareceu de repente diante dela sua fada madrinha e, ao ver Cinderela chorando, perguntou: "Você gostaria de ir ao baile?" "Sim", exclamou Cinderela. O que está acontecendo nesse texto aqui? Muito bem, né? Cadê a pontuação, professora? Onde que está a pontuação desse texto? Então, olha aqui, né? Vocês vão ter que achar a pontuação desse texto. Então, copie e pontue o texto. Então, vocês vão copiar o texto aí no caderno de vocês e vão ir pontuando. Então, nesse texto tem ponto final, vírgula, travessão, 2 pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Então, vamos ver se vocês conseguem pregar toda essa pontuação aí. Então, 5 minutinhos. Copia primeiro todo o texto, tá? E aí, depois, vocês voltam pontuando ele, que a professora já vai voltar a corrigir.
Conseguiram pontuar? Então vejam bem, pessoal, se vocês já pontuaram o texto, vamos aí ver esta pontuação como que ficou, tá? Então vejam bem, a pontuação ela faz toda a diferença dentro de um texto, né? Com ela, né, nós podemos aí ter, né, uma leitura melhor e uma compreensão melhor do texto. Então vão conferindo aí, olha, a professora deixou a pontuação em vermelho. Então vejam bem, Cinderela viu a madrasta e as irmãs saírem e começou a chorar. Então tem um ponto, né? Ali ficava visível que tinha esse ponto, porque o apareceu a professora já tinha deixado com letra maiúscula. Então se eu começo, né, se eu escrevo com letra maiúscula no meio da frase, não é um nome, não é um substantivo próprio, ele é um nome próprio, não pode aparecer com letra maiúscula. Se apareceu com letra maiúscula é porque tinha um ponto, então o ponto final. Aí vejam bem, ó, apareceu diante dela sua fada madrinha, vírgula, e ao ver Cinderela chorando, vírgula. Então aqui, né, a vírgula aí, né, uma explicação ali, né, entre vírgulas. Então, a fada madrinha podia só ter colocado diante dela, a fada madrinha perguntou, mas não, né, o autor ali coloca, ao ver Cinderela chorando, perguntou. Perguntou 2 pontos, né? Então, vou colocar os 2 pontos porque alguém vai falar, né? Estou indicando que vai vir alguma fala. Veio a fala, no início da fala, travessão. Então, aqui eu tenho 2 falas, né? A primeira aqui, ó. Então, a fada madrinha perguntou, você gostaria de ir ao baile? Então, ponto de interrogação, ela está perguntando, né? Então, coloquei o travessão e coloquei o ponto de interrogação. Você gostaria de ir ao baile? Sim! Então, veja, ela está respondendo. E olha aqui, ó, uma outra pista aqui, ó, exclamou Cinderela. Então, sim, ela gostaria de ir ao baile. Exclamou Cinderela. Vejam, a primeira leitura lá que a professora fez com vocês, sem a pontuação, a professora foi lendo tudo direto, porque não tem ponto, né? Então, com a pontuação é que o meu texto ganha essa entonação e uma melhor compreensão. Então, por isso, temos que sempre lembrar essa importância da pontuação. Bem, então nossos objetivos da aula de hoje eram objetivos também de revisão. Nós estávamos revisando aquilo que nós já tínhamos visto. Então, utilizar os sinais de pontuação, vocês utilizaram aí no texto, reconhecer elementos de coesão utilizados no texto, né? A gente foi vendo ali, porém, mas, os próprios pronomes, né, substituindo o nome da Cinderela, e empregar elementos coesivos nas frases apresentadas, que foi a atividade que vocês fizeram ali. Então, né, até a nossa próxima aula. Fiquem bem, tenham tempo de brincar, tempo de estudar e também ajudar um pouquinho em casa, tá bom? Beijinho! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim! Então, vamos pegando então o caderninho, o lápis, a borracha, para que junto, né, nós possamos estar fazendo algumas anotações e as nossas atividades. Tudo bem? Que bom! Então, hoje vamos começar relembrando um pouquinho da nossa aula passada. Então, a nossa aula passada, o que nós trabalhamos? Nós vimos as grandes navegações, entendemos por que Portugal e Espanha, né, foram, vamos dizer assim, os pioneiros, sendo que os primeiros a conseguirem chegar às Índias, né, foram os portugueses, né? E hoje eu trouxe aqui esses 2 senhores aqui. Vocês conhecem? Vou dar algumas dicas para vocês. Os 2 são navegadores. Um é português e o outro é italiano. Conhecem eles? Não, mas hoje eles vão estar bem presentes aqui na nossa aula. Então, o italiano é nada mais, nada menos que Cristóvão Colombo. Já ouviram falar nele? Foi um grande navegador e muito importante aqui para o nosso continente. E esse aqui, olha a roupa dele, dá para ver que ele é português, né, pessoal? Olha o tom de vermelho. Na nossa aula nós vamos falar um pouquinho desse tom de vermelho. Quem é ele? Conhecem?
Pedro Álvares Cabral. Vocês conheciam? Acho que assim, pela imagem, vocês talvez não conhecessem, mas já ouviram falar, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois navegadores aqui e a importância dele para o nosso continente e para o nosso país. Então, vamos agora lá na nossa tela e vamos lá. Rapidinho, enquanto a professora vai falando, vocês vão escrevendo. Então, coloquem lá a nossa disciplina, a data que vocês estão assistindo a aula, o dia, o mês e o ano. E o tema da nossa aula hoje é Chegada dos Portugueses ao Brasil. E eu vou confessar para vocês que eu adoro este tema. Então, rapidinho, copiando, que eu não vou pôr tempo. Rapidinho, já copiaram, né? Muito bem. Então, vamos ver agora o nosso objetivo. Nós temos dois objetivos hoje para a nossa aula. O primeiro é analisar como foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Como será que eles chegaram aqui nas nossas terras? E a segunda é compreender o processo de pré-colonização do Brasil, depois que os portugueses aqui chegaram. O que aconteceu? Será que teve algumas mudanças? Vamos descobrir. Então, primeiro, vamos começar a falar desse italiano que, em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega no continente americano. Só que tem um problema. Ele era navegador, né? E ele estava a serviço da coroa e da Espanha. Ele não navegou por Portugal, e sim pela Espanha. E ele fez 4 viagens. E qual era o objetivo das grandes navegações, pessoal? Encontrar novos caminhos novas rotas para onde? Para as Índias. E Cristóvão Colombo também queria ser o pioneiro a fazer esse trajeto para as Índias, né? Só que ele fez 4 viagens, que nós vamos ver aqui, olhem lá no que está mostrando na tela. E as 4 viagens deles foram para onde? Para o nosso continente. Nenhuma viagem, olha lá, ele chegou até as Índias. Nenhuma. Só que, deixa eu contar um segredo para vocês, ele achava que ele tinha chegado às Índias. Cristóvão Colombo morreu sem saber que ele não encontrou o caminho das Índias. Ele foi 4 vezes, como a professora mostrou para o mapa, e os 4 vezes ele chegou em um outro continente, que é o que mais tarde vai ser o nosso continente, o continente americano, né? Ele chegou lá na América Central. Mas então, professora, se Cristóvão Colombo chegou na América, por que nós chamamos América? Não tem nada relacionado com o nome dele, né? Nós poderíamos ser colombianos, sei lá, né? Por que então? Por quê? Porque, como eu falei, ele morreu sem saber que ele não tinha encontrado o caminho das Índias. Daí, um outro navegador que começou a estudar as anotações de Cristóvão Colombo, ver os mapas, ele também começou a desenhar esse caminho e ele descobriu que Colombo não tinha chegado às Índias, e sim ele tinha encontrado um novo continente. E o nome dele é Américo Vespúcio, Américo. Então, em homenagem a ele que descobriu que Cristóvão Colombo não tinha chegado às Índias, e sim num novo continente, nós recebemos o nome, né, o nosso continente recebeu o nome de América. América do Norte, América Central e América do Sul. Certo, pessoal? Entenderam? Isso foi em 1492, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho lá dos portugueses. Então, a professora falou que os portugueses, eles queriam o quê? Encontrar umas novas rotas para eles chegarem até as Índias, né? Então, primeiro, eles começaram a navegar pelo mar Mediterrâneo, que seria essa região aqui, pelo mar Mediterrâneo. Por quê? Porque as caravelas ainda não estavam com tanta tecnologia, eles não tinham tanto instrumento, eles estavam começando, né, com aquela época das grandes navegações. Então, Pedro de Covilha, que foi o primeiro navegador a fazer esse trajeto ali que a professora mostrou em verdinho, pelo mar Mediterrâneo. Depois, Bartolomeu Dias,
ele conseguiu, que é aqui esse traçado em vermelho que a professora vai colocar, olhem lá. Ele conseguiu ir sempre pela costa, podem ver que ele não se afasta muito do continente africano, ele faz esse trajeto pela costa, tendo algumas paradas para o quê? Para explorar o ouro, para pegar escravos, né, que eles pegaram muito aqui no continente africano, né? Ele consegue chegar até onde? Até os Cabo das Tormentas, que mais tarde vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Então esse foi Bartolomeu Dias. Nenhum ainda conseguiu contornar o continente africano e chegar até a Índia. Mas daí chegou um aí, que vocês vão se tocar no nome dele, Vasco da Gama. Ah, mas não é o time de futebol não, é Vasco da Gama. Tem o time de futebol, Vasco, em homenagem a ele, né? Então ele sai de Lisboa, lá naquele traçadinho amarelo, consegue dar a volta pelo Cabo das Tormentas e chegar na Índia, em Calicut. Lá ele também quer as especiarias, que é o quê? Pedras preciosas que eles encontram no lugar. Então, Vasco da Gama foi o primeiro navegador a conseguir dar a volta pela costa africana e chegar aonde? Nas Índias. Foi o primeiro. Vocês vejam que ele se afastou agora um pouco ali do continente, ele se afastou. E isso que possibilitou ele conseguir dar essa volta ali no Cabo das Tormentas, já tinha esse nome porque muitos naufragavam ali. Daí, agora nós chegamos na quarta expedição, a que foi a maior até agora, a expedição que teve mais caravelas e naus e a expedição que teve mais homens, que é de quem? Do nosso amigo que estava ali na mesa, de Pedro Álvares Cabral, que está ali, agora vamos fazer ali o traçadinho em azul. Então ele sai também de Lisboa, com o objetivo principal era chegar às Índias, né? Mas ele tinha uma parada ali no meio. Vamos fazer assim de conta. Alguns livros dizem que ele se perdeu, mas eu acho, como que ele se perdeu? E como que ele achou o caminho de volta? E se perder com tantos assim, com tantas embarcações que ele estava, ia ser um pouco difícil. E pelos registros já de Cristóvão Colombo, pelo Tratado de Tordesilhas, que dividiu, bem dizer, o planeta entre Portugal e Espanha, a gente tem uma leve ideia que ele já sabia dessas terras. E por quê? Então, ele tinha o objetivo principal chegar às Índias, mas aí ele tinha uma parada, que era vir aqui para a nossa região, né, para o Brasil, para tomar posse dessas terras para o rei de Portugal, porque eles estavam com medo de perderem essas terras. Então ele saiu de Portugal, deu uma parada, que nem quando a gente vai para a praia, dá uma parada ali em Curitiba, assim, naquela região ali para fazer um lanchinho, mais ou menos isso. Ele saiu de Lisboa, deu uma parada aqui, que eles iam chamar mais tarde de Porto Seguro, e voltou sua viagem para as Índias, e conseguiu. Foi uma viagem bastante difícil, mas ele conseguiu. Então vamos agora pegar o caderno e fazer uma atividade, certo, pessoal? Então, usando o banco de palavras, descubra quem é o navegador. Pessoal, não precisa copiar o quadro de palavras, vocês só vão escrever as palavras aqui no lugar certo, para não ter que copiar mais o quadro, não precisa. Então lá, fez a primeira viagem pelo mar Mediterrâneo. Ah, estava em verde lá que a professora mostrou o trajeto lá. Primeiro navegador a chegar às Índias, contornando o continente africano. Nome de um time de futebol, só estou dando umas dicas. Saiu de Lisboa e chegou no Cabo da Boa Esperança. Vejam lá, esse daí eu não tenho muita dica aqui para dar. Foi a quarta expedição chegando ao Brasil. Ah, está até aqui na nossa bancada. Vamos lá, então, para essa atividade, 5 minutos.
aí, conseguiram? Ai, nem estava tão difícil assim, estava fácil, né? Então vamos lá. Fez a primeira viagem pelo mar Mediterrâneo. Quem foi? Pedro de Covilha. Acertaram? Primeiro navegador a chegar às Índias, contornando o continente africano, que também é o nome de um time de futebol, você nunca mais vai esquecer que foi Vasco da Gama, né? Saiu de Lisboa e chegou no Cabo da Boa Esperança. Quem? Bartolomeu Dias. E Bartolomeu Dias também vai estar junto com Pedro Álvares Cabral quando chegar aqui no Brasil, hein? Foi a quarta expedição chegando ao Brasil. Pedro Álvares Cabral. Certo, pessoal? Joinha, conferiram? Tudo certinho? Muito bem. Então agora vamos falar aqui da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então no dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral, com a maior esquadra até aquela época, né? Feita com 13 embarcações, sendo só 3 caravelas, o restante são as naus. Olhem aqui o tamanho, a diferença de uma naus para uma caravela, né? E a gente sempre acaba só comentando das caravelas, esquecendo da nau, né? Mas a nau é onde que ficava mais os homens, os mantimentos, e a caravela geralmente ficava mais. Pedro Álvares Cabral estava numa caravela por ser mais rápida, né? E mais segura também. Então, com 13 embarcações, com mais ou menos de 1.200 a 1.500 homens, saem lá no dia 9 de março de 1500 de Lisboa, com destino principal, objetivo principal, chegar às Índias. Mas fazem uma parada aqui, no qual, no dia 22 de abril de 1500, eles avisam, terra à vista. E o que será que eles avistaram? Eles avistaram um monte, ali onde que diz Monte Pascoal. E eles deram o nome desse monte de Monte Pascoal, porque estava próximo à Páscoa. Mas eles não ficaram ali nessa região, porque o mar era muito agitado. Então eles foram para uma outra região, aonde eles deram o nome de Porto Seguro. Já ouviram falar em Porto Seguro na Bahia? Então é lá. Lá eles vamos dizer assim, eles ficaram com as embarcações nesse lugar, se fixaram ali, mas não desembarcaram. Eles ficaram olhando, né, lá, estudando, mesma coisa, estudando as pessoas que estavam na praia, que já tinham os índios, e os índios ficaram o quê? Curiosos, estudando quem estava chegando no território deles. Lembram lá quando a professora trabalhou aos primeiros habitantes do Brasil, né, que ela sempre diz que talvez eles achassem que fossem, como nós acharíamos que fossem extraterrestres, mas monstros, né? Mais ou menos isso, eles ficaram se estudando. Só no dia 23 de abril que eles desembarcaram na praia. E quando muita gente pode achar, teve luta. Não, pessoal, eles foram bem amistosos, os dois povos, tanto o indígena quanto os portugueses. Eles se confraternizaram, eles dançaram, alguns indígenas foram levados para as embarcações. Então foi uma troca bem amistosa, trocaram presentes, né? Claro, os portugueses deram uma lembrancinha, pegaram ali algumas riquezas da nossa terra, como alguns animais exóticos, alguma coisa. Foi essa troca que eles tiveram. Também foi rezada uma missa, que é considerada a primeira missa aqui do Brasil, com o frade Henrique de Coimbra. Então, eu quero que vocês vejam, observem bem essa imagem. A postura dos portugueses, né, perante a cruz, perante a cerimônia, todos com a cabeça baixada, né, prestando atenção, né, em sinal de reverência ali à missa. Já o indígena, o que ele está apresentando ali? A curiosidade. Primeiro porque eles cortaram uma árvore e fizeram uma cruz, né? Lembra quando eu falei que para o indígena a natureza, os elementos da natureza são deuses, né? Então eles só ficaram meio assim. Outro lá em cima da árvore, uma mulher amamentando, outra apontando, conversando. Então eles não estão entendendo o que está acontecendo ali. Eles não estão ali pela fé, pela religião, vamos dizer assim. Mas os jesuítas acabam deduzindo que sim, que eles estão ali por causa disso, certo, pessoal? E mais tarde eles vêm aqui para catequizar esses povos.
Aqui a professora trouxe a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que muita gente chama, Pero Vaz de Caminha estava nessa expedição, e ele a carta como se tivesse a certidão de nascimento, porque nessa carta ele conta com riqueza, como foi a viagem, como foram esse encontro com os indígenas, como eles eram, a vegetação, tudo ele conta com muita riqueza. Se vocês pesquisarem, pesquisem aí um pouquinho da carta de Pero Vaz de Caminha, vocês vão ver como ela é rica em detalhes. E infelizmente, depois que eles retornam para o objetivo principal, que é as Índias, ele acaba morrendo num ataque. Então ele não volta para Lisboa, e foi a última viagem dele. Então, no dia 2 de maio, finalmente eles voltam para o seu objetivo, que era o quê? Chegar às Índias. E conseguem uma viagem muito difícil, tiveram muitos percursos no caminho, né? Muitos marinheiros e soldados acabaram morrendo nessa viagem. Mas ele teve sucesso, ele conseguiu chegar às Índias. Então vamos lá, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos ver lá. Então vocês vão pegar e vão numerar. O que Pedro Álvares Cabral, quem foi? Número 1, Pedro Álvares Cabral parte de Portugal em viagem às Índias com quantas embarcações tinhas? A primeira missa foi rezada por quem? Terra Vista, que dia que foi falado isso? Carta escrita ao rei de Portugal. Quem escreveu? Rumou finalmente para as Índias. Quem rumou finalmente para as Índias? 5 minutinhos? Vamos lá.
rapidinho. Deu tempo? Então vamos conferir. Pedro Álvares Cabral parte de Portugal em viagem às Índias com 13 embarcações. Primeira missa foi feita pelo frade Henrique de Coimbra. Terra à vista foi avistado nosso Brasil, né, no dia 22 de abril. Carta escrita ao rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha, e rumou finalmente para as Índias no dia 2 de maio. Quase que eu falei 5 de maio, porque foi o 5 ali, né? Certo? Conseguiram? Tá fácil, né, pessoal? Então, agora vamos entender, depois que os portugueses rumaram para as Índias, ficaram alguns marinheiros que quiseram ficar aqui na região, outros ficaram para conhecer melhor o lugar, mas vamos dizer assim, que de 1500 a 1503, Portugal não deu muita atenção para nós aqui não. Deixou a terra ali com algumas explorações somente no litoral, para ver se encontravam ouro. Não encontraram ouro nenhum, mas eles precisavam de alguma atividade econômica que desse lucro para Portugal. Poxa, gastaram tanto na viagem, né? Então eles precisavam. Então eles começavam o quê? Ao extrativismo do pau-brasil. O que é extrativismo? Eles começaram a cortar essa árvore. Por quê? Porque essa árvore ela tem uma seiva vermelha que permitem o que eles faziam tintura com essa tinta. E ela era muito apreciada, principalmente o vermelho era considerado a cor dos reis, dos imperadores. E eles só faziam essa tinta vermelha através dessa seiva. Então, e ela tinha a cor de brasa. Então, brasa, pau-brasil, né? Por isso que tem o nome de pau-brasil, que mais tarde vai ser o nome do nosso país, o Brasil. E quem ia lá na floresta cortar e trazer isso daí? Quem? O indígena. Então, o indígena ia lá cortar, porque os portugueses não iam entrar ali na floresta, tinham medo também, né? Não conheciam o lugar. Então, o indígena sabia bem o local onde que estava essa árvore, ele ia lá e cortava essa árvore e trazia. E ele trazia em troca de algumas mercadorias. Aí começa o que nós chamamos de escambo. Quero que vocês vejam bem essa charge que a professora trouxe, que ela é meio assim, é um humor, vamos dizer assim. Então, um presente para ti da terra, um chaveiro. Chaveiro. Então, ele daria esse chaveiro e o indígena estaria dando a árvore. Não que eles trocavam por chaveiro, mas eles trocavam pelo quê? Por machado, por anzol, pelo índio. Daí vocês vão dizer assim, mas o índio trocava essas coisinhas por uma árvore, né? Claro que a troca não era justa, mas para o indígena, pensem bem, eles faziam a machadinha, lembram que a professora mostrou, com pedra. De repente, eles tinham um machado que cortava melhor, que eles poderiam até ir lá e se defender de outras tribos com esse machado. O anzol, eles poderiam pescar mais. Então, por isso que eles resolveram fazer essas trocas. Era desleal? Era, mas era uma troca. E também, as únicas coisas que nessa época os portugueses fizeram foram o quê? As feitorias. O que eram feitorias? Eram armazéns construídos para guardar as madeiras, né, para serem embarcadas nas caravelas para Portugal e para ali ficarem as pessoas que cuidavam desse litoral. Então foi a única coisa assim ali no local que Portugal fez, além de desmatar, quase acabar com o nosso pau-brasil, certo? Então agora vamos pegar o caderno e vamos anotar. Então anotem aí, Brasil pré-colonial de 1500 a 1530, exploração litorânea, extrativismo do pau-brasil, mão de obra indígena, o que é o escambo, troca de mercadorias sem fazer uso de moedas, feitorias, armazéns construídos para guardar as madeiras do pau-brasil. 5 minutinhos.
Certo, pessoal? Conseguiram? Gostaram da nossa aula? Infelizmente chegou no fim. Eu queria estar falando mais coisa, porque eu adoro trabalhar essa parte da nossa história aí. Mas vamos ver se atingimos nossos objetivos, analisar como foi a chegada dos portugueses ao Brasil e compreender o processo de pré-colonização. Conseguimos? Conseguimos nos dois. E vocês conheceram um pouquinho lá da nossa história. Na próxima aula nós vamos continuar com essa história aí do Brasil. Mas até lá, conto com vocês para a próxima aula. Beijos e até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E a nossa aula de hoje vai ser a nossa aula do Clube da Matemática, isso mesmo. Lembram que a professora já explicou para vocês sobre o clube? Que é aquela situação que nós vamos resolver aqui na telinha com a professora alguns desafios. E toda vez que você conseguir resolver o desafio, você vai lá no seu certificado lá e pinta lá o quadradinho que você conseguiu resolver. Então, hoje nós vamos ter outro desafio. Vamos ver qual é? Está aqui, né? Esse desafio é um desafio bem interessante. A gente precisa prestar bastante atenção nos detalhes, tá? Olha a dica que a professora está dando. É o detalhe que vai fazer a diferença. O probleminha diz assim, ó. João avistou 9 cabritos no morro. Pedro ia passando pelo outro lado do morro e também avistou 5 cabritos. Observando a figura, descubra: quantos cabritos havia no morro? Então aqui é a nossa hora de prestar atenção e descobrir quantos cabritos. Você não precisa copiar, mas precisa responder, ok? Então, vamos lá? 5 minutinhos?
Conseguiram? Vamos ver se vocês conseguiram responder certinho? Vamos lá? Bem, esse é o nosso morro, né? O João está passando de um lado, o Pedro está passando lá do outro lado. Se é o mesmo morro, e é o mesmo morro porque um passa de um lado, o outro passa do outro, não pode ser dois morros diferentes. Um de um lado, outro do outro. Um avistou 9, o outro avistou 9. Será que existe só 9 cabritos aqui nesse morro? Vamos acompanhar com a professora? Então vamos lá. Vamos corrigi-lo. Aquele cabrito que está lá em cima, ó, ele é o mesmo. Olha como é que ele está virado de um lado e do outro lado está virado do outro. Mas é o mesmo, porque de um lado um enxerga ele pela direita, do outro lado do morro o outro enxerga pela esquerda. Então esse é o mesmo cabrito. O que mais que eu posso dizer que os dois estão vendo ao mesmo tempo? Tem mais algum cabrito que os dois estão vendo ao mesmo tempo? Mesmo que seja só um pedacinho do cabrito? Olá, tem mais um! Esse cabritinho aí que o João está visualizando, o Pedro está visualizando do outro lado só o rabinho dele. Então os dois viram esse cabrito juntos. Tem mais algum que está aparecendo ao mesmo tempo para os dois? Olá, tem mais um, que aquela cabecinha ali, ó, que o João tá vendo, o Pedro tá vendo o cabrito inteiro. Então temos mais um, já foram 3. Será que existe mais algum cabrito que os dois estão vendo ao mesmo tempo? Olá, mais um cabritinho. Enquanto o Pedro vê ele inteiro, o João vê só um pedacinho do rabinho dele. Bem, foram 4 cabritos que os dois enxergaram ao mesmo tempo. Agora vamos contar os outros cabritos que não são vistos ao mesmo tempo pelos dois. Então, 4 nós já temos. 5, 6, 7, 8, 9. Continuando lá no outro morro. Desculpe, do outro lado do morro. 10, 11, 12, 13, 14. Então a resposta é: haviam 14 cabritos no morro. Isso aí, você conseguiu achar 14 cabritos também? Muito bem! Então, meus amores, nunca se esqueçam que aqui nas nossas aulas, né, nessas aulas rapidinhas, nós vamos resolver problemas e desafios para o nosso clube da matemática. Se você conseguiu resolver esse desafio, pinta lá o quadradinho no seu certificado. Não esqueça. E ó o recadinho que eu trouxe para vocês. Acredite em você. Não desista. Sempre que precisar, pergunte. Pense mais um pouco. Se esforce, porque você é capaz. Um beijinho e até a próxima aula.